Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kátia Barioni e sou psicanalista. E eu queria vir aqui conversar com vocês sobre o babado da semana. Aliás, faz 15 dias que está rolando esse babado e eu não tinha assistido. Eu tô vendo os babados, mas eu não tinha assistido. Ontem eu terminei de assistir e resolvi vir aqui falar com vocês. Eu tô falando de Casamento às Cegas 50 mais. Bom, vamos lá. Tá todo mundo comentando, assim, saiu várias reportagens do tipo assim, e fofoqueiros, né, falando sobre 50 a mais tendo atitudes de adolescente. Gente, o que que as pessoas pensam? As pessoas 50 a mais já foram adolescentes. Elas deveriam ter um emocional melhor? Pode ser, mas tem mesmo que ter um emocional melhor? Porque assim, as coisas da vida estão aí. A personalidade dela tá aí. Ela já tem aquilo imbricado nela, intrincado nela. É tipo assim, ela mudou conforme o tempo, mas a mudança foi muita? Não, não foi muita, né? Então, assim, como assim ela deveria ter um emocional melhor? Quem falou que ela não tem um emocional melhor, né? E aí, de repente, diante das câmeras, diante daquela situação toda, né? E, tipo, é, vamos pensar que os 50 a mais saíram do analógico para o digital em 30 anos. Então, tipo, as mudanças que eles tiveram, e me incluo nessa porque eu tenho 46, então, assim, as mudanças que tivemos foram muito grandes. E aí, assim, a gente não mudou, a gente tem a nossa personalidade e leva isso para os relacionamentos, e leva isso para as amizades. Os nossos amigos já sabem como nós somos. Então, hã, enquanto amizade, as pessoas já se conhecem e tal, e você não fica 24 horas por dia com a pessoa. É oi, oi, tchau, tchau, meia hora, uma hora, um domingo inteiro, um final de semana, mas não é 24 horas durante, sei lá, 30 dias ou 4 dias juntos, né? Enfim, outra coisa, a gente vai crescendo e vai entendendo o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Deveria, pelo menos. E aí, o que que acontece? A gente já sabe o que a gente gosta e a gente já sabe o que a gente não gosta. Quando chega alguém que bate de frente com isso, é óbvio que vai ter, né, eh, desavença. Além disso, é muito difícil você conseguir entender, passar do discurso para a prática, no sentido de falar que quer conversar e chega na hora, ou falar que quer que a pessoa fale, né, para você o que está pegando e tudo mais, e chega na hora ela não admite falar, né? Então, isso é normal, isso é da personalidade. E aí a pessoa, tipo assim, por mais, né, emocional que ela tenha, por mais que ela tenha trabalhado isso, o que normalmente não acontece, ela tem aquela resistência, né? Ela não trabalhou isso direito. Então, e a gente tem isso. A hora que a pessoa fala alguma coisa, a gente retrai. E é isso. Funciona assim. Então, eu não consigo entender por que é que o pessoal acha que os 50 a mais tem que ter uma responsabilidade emocional, assim, um emocional tão perfeito que, tipo assim, iria ser as mil maravilhas. Então, eu não consigo entender isso. Então, eu vou dar um exemplo. A Silvia, né, que é a que, nossa, tá todo mundo falando dela, né? Assim, eu vou comentar aqui algumas pessoas que estão todas as pessoas falando. A Silvia, que é a pessoa que, tipo, ela tem uma autoestima lá em cima, né? Ela deixou de ficar com um cara para ficar com o tal do rico, sendo que ele estava de olho na Lica e a Lica deixou ele para ficar com o Léo.
Então, a Silvia era a segunda opção do Rivo. E Silvia, né, com toda a parte que lhe cabe, ela é uma pessoa muito bem resolvida, gente. Assim, eu achei. E, tipo, ela tem umas coisas, tipo, meio peculiares. Tem. Mas eu achei ela muito bem resolvida. E é do tipo assim, ela foi lá, falou com o cara, ele falou pra ela, ah, quando tiver alguma coisa pra resolver, você me chama de canto e fala. E todas as vezes que ela tentou fazer isso com ele, o que que ele fez? Ele fica assim, ah tá bom, ok, muito bem, tá bom. E no dia seguinte ele finge que nada aconteceu. Então assim, essa é a personalidade do cara, ele não vai mudar. Como que ela ia saber disso? Falando com ele, sei lá, uma semana, sem se ver, sem nada. Ela não ia saber que ele é desse jeito. Jamais ela saberia. E aí, ela tenta conversar e o cara, tipo, meu, cagou pra ela, literalmente. Tipo, na hora que ele viu ela, eu acho, eu não sei o que aconteceu na cabeça dele. Tipo, mas eu acho que na hora que ele viu ela, se ele não curtiu, se ele não gostou, ele deveria ter feito igual o outro. Ter saído andando, ter falado, beleza, obrigada, tchau. Né? Mas ele não quis, ele quis ir lá. Quando chegaram na ilha, na hora de dormir, o cara vira de lado. Ele poderia ter falado para ela: olha, não vai rolar. Mas ele queria perder a boquinha? É claro que ele não queria perder a boquinha. E aí ele usou ela, na minha opinião. E ela tentando se manter ali, tentando entender o que aconteceu, foi perguntar, foi falar. E ele simplesmente, aham, tá bom. É, e rindo. Tipo, isso é maturidade? Isso não é maturidade. Mas é o jeito do cara. E aí o pessoal falou assim: ah, parece criança de 12 anos. Parece, gente. E esse cara, eu acho, na minha cabeça, ele tem síndrome de Peter Pan, que ele não quer envelhecer. E tá tudo bem. E é um problema dele. E eu acho ótimo que ele faça isso. Mas, tipo, ele tem que deixar claro. Porque ele foi um dos que falou: não, se você tiver alguma coisa para me falar, pode me falar que a gente resolve. Não, não resolve. E, inclusive, os caras do Casamento às Cegas colocaram isso lá, porque ele não resolve. Então, assim, achei Silvia ótima. Desculpa, gente, achei Silvia ótima. Não no ponto quando ela falou, ah, eu vou deixar ele para outra fulana. Não, não nisso. Tipo, se colocar em segundo lugar porque ela quer. Não, isso eu não gostei. Mas a partir do momento que ele foi lá e escreveu a cartinha, aí vamos conversar, temos pendências. Pô, vai se lascar, temos pendências? Por que que não falou na minha cara no dia da praia? Criatura, eu achei ela ótima. E aí ela vira pra ele e fala assim: não, eu não preciso disso, eu tenho várias pessoas, tipo, atrás de mim e obrigada, tchau. E tirou a aliança e colocou dentro do copo. E aí ele, com o eguinho ferido, pra não ficar para trás, então tá bom, e pega e joga também. Ela eu gostei, foi autêntica. Do tipo, simplesmente virou as costas e saiu. Achei ótimo. Porque tem que dar uma lição no cara. Por que que ele não falou pra ela já? Aí depois ele vem falar, ah, é porque, tipo, físico não ia rolar e não sei o quê. Então por que que você não foi sincero, criatura? Pediu sinceridade, não foi sincero? Não entendi. Então, assim, gostei da Silvia. E aí entramos na Lica, que é mega ciumenta, com o Léo, que é um cara blasé, que é um cara flat. Também é outra coisa que não ia dar certo. Ela já tinha entendido que não ia dar certo. Ela já sabia que não ia dar certo. E é o cara que ela precisa, porque ele é um cara que daria estabilidade para ela. Mas ela está preparada para isso? Não, ela não está preparada para isso. É a personalidade dela. Ela vai mudar isso? Não, ela não vai mudar isso. Ela vai conseguir até melhorar, mas ela não vai mudar isso. Ela vai atrás de quem? Daquele que não pode dar o que ela quer. Porque senão ela não alimenta aquele ciúme todo dela. Se ela ficar com um cara igual o Léo, ela não vai saber quem ela é. Porque ela já se denomina ciumenta. E o Léo é uma pessoa que não vai dar motivo para ela ser ciumenta. E aí tem um problema. Atrás de quem ela foi
do cara que daria motivo para ela ser ciumenta, que é o Rivo. É o cara que gosta da liberdade, é o cara que gosta de olhar para todo mundo. Eu não sei se vocês viram, mas na primeira chance que o Rivo teve, virou para Silvia e falou: "Ah, a gente vai estar com todo mundo, né? Eu vou poder olhar." E ela falou o quê para ele? Ela falou: "Não, porque você vai me desrespeitar. Eu tô aqui. Para que que você quer olhar para as outras?" E eu acho, e voltando aí, eu acho que foi aí que ele não quis nada com ela. Porque ela botou uma ordem do tipo assim: você vai me respeitar. A gente não tá aqui brincando, a gente tá aqui para casar. Foi isso que ela disse para ele. E ele pipocou, ele espanou. Aí ele espanou. Certeza que foi aí que ele espanou. Beleza, voltando para Lica. A Lica seria a pessoa que ele ia virar e, tipo assim, ele ia fazer o que ele queria, ela ia chilicar. Por quê? Porque ele precisa disso. Porque ela chilicando mostra para ele o quê? Que ela quer ele, que ela gosta dele, que ele é a última biscoito do pacote. Então, um precisa do outro. Por mais tóxico e louco que seja, um precisa do outro. Ele precisa desse ciúme dela, validando ele, tipo, enchendo o ego dele, e ela precisa dessa pessoa que alimenta o ciúme dela. E coisa que o Léo não faria, mas o Rivo faria, né? Então, e aí eu entro numa do tipo, o Rivo falou depois, logo no final, que ele se assustou, né, com o ciúme relatado pelo Léo, da Lica. E aí que ele não sabe se ele queria. Mas ele não queria mesmo? Será? Será que ele está tão melhor do que ele era, que ele pensa, que ele vai pensar, que ele não vai querer? Ou o desejo por ela vai ser, e o desejo do ego inflado que ela propicia, vai ser interessante para ele? Fica a pergunta. E aí, depois vem a tal da Lucialma, não, Lucielma e o Mário Roberto. Gente, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Ele tinha entendido, ela entendeu que ele não ia querer, ele entendeu que ele não ia dar certo com ela sendo super controladora, deixou tudo acontecer e ia falar não lá na frente. Ela saiu andando, nem foi pro casamento. Mas aí depois saiu um monte de notícia no jornal que ela foi atrás dele na academia, ligou, ele teve que bloquear ela, os amigos dela ligou, as amigas dela ligou, enfim, fez o maior escândalo. Foi até onde ele mora, gente, foi até onde ele mora. Aí depois ainda postou um vídeo falando, não, eu não stalkeei. Não, eu fui, eu mandei mensagem, mandei. Eu liguei, liguei. Eu fui até a academia dele, fui. Não, mas aí eu fiquei só num lugarzinho ali onde podia estacionar. Ai, gente, que doida. Oh, meu Deus. Ninguém falou que esse era o problema. O problema era ela ficar em cima dele. Ela não entendeu o significado de perseguição e stalker, mas tudo bem. Então, assim, gente, tava na cara que não ia dar certo, né? Enfim. E aí eu achei que e aí entro com a Neiva, acho que é Neiva, e o Ricardo. Gente, que eu achei ele muito legal, muito bacana e achei que muito que ia rolar os dois. Achei real que ia rolar os dois. Mas acabou que não rolou, enfim. Não sei por quê. Achei a Neiva incrível, maravilhosa. O Ricardo também, achei ele ótimo, gente. Agora, o Ed e esqueci o nome dela, Inês? Gente, acho que é Inês, peraí. Não, gente, é Aide. O nome dela é Aide. Vamos lá. O Ed é Aide. Eu achei ótimo, mas, gente, ele é o macho hétero tóxico, né, gente? Pelo amor de Deus. Ele parecia que não, ele tenta, né, se ajustar, mas assim, sinais claros, né?
Tipo, ela pegou, eu não sei como ele falou sim, de verdade no casamento, eu não sei como ele falou sim, de verdade. Eu não achei que ele fosse falar, porque ele real é o estereótipo do heterotóxico, total, né? Então, assim, não sei como ele fez isso. E agora eu queria falar só um pouquinho, que aí o pessoal falou assim que o outro lá, o Zé Roberto, ele não, ele não aceitou a Luciana porque ela era gorda. Tá sendo acusado de gordofobia e tal. E assim, gente, é sério. Tipo, porque assim, a gente tem o nosso gosto. Principalmente a gente que é 50 a mais. Tem o nosso gosto. Tem o estilo de gente que a gente gosta, que a gente não gosta, né? E ele curtiu, e eu acho que assim, a gente tem que curtir toda pessoa. Se a pessoa não gostou dela ser gorda, é um direito dele, né? Ele não precisa gostar só porque ele está na frente de câmera ou só porque ele curtiu a voz, curtiu alguma coisa. Então ele não tem que gostar exatamente. Então acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado isso, porque assim, nosso gosto pessoal influencia muito. E ele não falou em nenhum momento, eu não gostei do visual, eu não gostei, não sei o quê. Ele não falou. As pessoas entenderam isso porque elas quiseram. As pessoas já entenderam isso porque a Luciana é mais gordinha. Mas ela, gente, ela tem uma autoestima incrível. Ela é super divertida, ela é bacana, né? Ela tem essa autoestima boa. Então, assim, ele não ter gostado dela por qualquer que seja o motivo, porque eles se beijaram ali. De repente, ele não curtiu o beijo, enfim, ele não gostou do toque, porque eles se pegaram, né? Tipo, se encostaram. O ser ou não gordo é um gosto pessoal dele, gente. E as pessoas têm que respeitar. Ele não pode falar isso, porque senão ele vai ser cancelado. Mas pode ser que nem tenha sido isso. Vocês já pararam para pensar? Então, assim, a gente tem que parar também de ser hipócrita e achar que a gente tem que gostar de tudo e de todos só por causa da inclusão e tal. E não é assim, gente. No mundo ideal, seria assim, mas a vida real não é assim. A vida real, a nossa comunicação é por todos os lados. Primeiro, a gente olha quem pode olhar, a gente olha o físico. Infelizmente, ou felizmente, naquele momento, nesse experimento, o primeiro contato foi voz e personalidade. E depois vem o físico. Só mudou, só inverteu as posições. Então, gente, vamos lá. É normal. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Por quê? Porque na minha concepção, então, para fechar, na minha concepção, de verdade, eu não esperava nada além disso. Não é porque a pessoa é 50 a mais que ela é madura emocionalmente, tá? E vou além. Muito pelo contrário. A gente teve que se trumbicar tudo. Mudança, mudança, mudança. Do analógico até o digital, a gente teve trocentas mudanças. Que a gente pensou na gente, a gente pensou no nosso. Deu tempo da gente pensar na gente. Talvez agora que deu né, uma estabilizada, talvez agora as pessoas comecem a pensar na própria saúde mental. Mas você acha mesmo que eles iam pensar? Que eles tinham tempo de pensar nisso? Com todas as mudanças que a gente teve que ter? Não pensaram, gente. E a personalidade deles era assim, provavelmente aos 18, e mudou alguma coisa, mas a essência é exatamente a mesma nos 50. Então, quem esperava mais, devia esperar mais dos 30. Aí sim, aí talvez, mas dos 50 a mais, é exatamente assim. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.